Pai, muito obrigado, Deus. Nós te adoramos nessa manhã, porque a sua ressurreição nos trouxe vida. Ela trouxe paz para o nosso coração. O Senhor morreu naquela cruz para que cada um de nós aqui pudéssemos viver em paz, em alegria. E nós te damos graça nessa manhã por essa canção que nos lembra dessa verdade. Que o Senhor está no controle não apenas desse mundo, mas também da nossa vida. E é no teu nome que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, pode se assentar por gentileza. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Tanto o pastor Isaac quanto o presbítero Rodrigo pregaram domingo passado. E ambos fizeram um destaque especial, que a felicidade é uma condição momentânea. Se você recebe aumento de salário, por exemplo, você fica feliz. Mas daqui a pouco você está devendo mais do que você recebeu de aumento, então sua felicidade acaba. A felicidade pode ser uma validação, você precisa de um elogio. Daí quando você é criticado, a sua felicidade acaba. Mas ambos destacaram que a alegria é uma condição permanente. Porque não tem a ver com uma coisa que acontece fora de nós, mas tem a ver com uma pessoa que mora em nós por meio do Espírito, que é Jesus Cristo. Dessa forma, você pode ser alegre e muitas vezes você não viver uma felicidade que você gostaria, porque os nossos olhos não estão em Jesus. E hoje nós vamos destacar os dois próximos gomos desse fruto. Gálatas capítulo 5, se você puder abrir a palavra de Deus, no versículo 22. Nós vamos falar agora sobre paz e paciência. Alguém aqui precisa de paciência? Ou está todo mundo tranquilo, ninguém aqui é estressado com ninguém? Alguém aqui precisa de paz também? Dormir, né? Descansar, chegar à noite, ficar preocupado com a segunda-feira, com um monte de coisa para resolver, ou na terça. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E olha que interessante. A palavra paz, ela aparece um pouco mais de 100 vezes no Novo Testamento. E tem um historiador católico que, levando isso em consideração, já que essa palavra paz e os seus correlatos aparecem no Novo Testamento com relativa frequência, ele decidiu escrever um livro com um pouquinho mais de 200 páginas, onde ele descreve o contexto histórico, cultural, por trás dessas palavras que aparecem como paz e os seus correlatos. E esse contexto ele vai dizer que está ligado diretamente com uma falsa ideia de paz, uma ideologia construída pelo Estado romano, que ele chama de Pax Romana, que nada mais é que a paz romana. Então ele diz o seguinte, esse historiador: todas as vezes que você encontrar a palavra paz no Novo Testamento, inclusive quando Jesus diz, a paz que eu dou para você não é a paz desse mundo, o que está por trás é esse conceito dessa propaganda ideológica de Roma, chamado Pax Romana. E eu vou descrever aqui de forma breve, um resuminho desse livro, onde ele vai desvendando, desconstruindo essa falsa paz romana. Por isso que o título do livro chama Paz Romana, Pretensão e Realidade. Experiências de percepções da paz de Jesus e no cristianismo primitivo. Primeira coisa, a paz romana, ela é exercida sobre o povo romano a partir de uma força. Se você não se rebelar contra Roma, você vai ter paz. Então as tropas romanas, elas é uma paz armada que percebe quem são os próximos rebeldes para que não subvertam a paz romana. Então eles estão lá para oprimir aqueles que podem se levantar. Os seus bens, por exemplo, no aspecto político, se você não paga imposto para Roma, ele vai confiscar os seus bens. Vai passar na malha fina da Receita Federal. E a tributação romana era pesada, então você tem que pagar, senão você não vai ter paz, senão você não vai viver o que você precisa viver. Aspecto político, se você pensar diferente, qualquer coisa que você falar, que seja contra aquilo que o pensamento estatal diz, você também vai ser punido e você pode ser preso. As ruas que Roma constrói, não é porque eles queriam abençoar o povo, é uma forma dele dizer para os seus oponentes: olha, Roma chega onde ela quiser. Daí que nesse aspecto, Paulo usou o sistema ao seu favor, né, Alex? Aproveitou as estradas romanas para levar a verdadeira paz, para levar o evangelho a essas pessoas. A paz jurídica não existe em Roma. Olhe como um pensador Tácito da época, um historiador: são tão raros os tempos felizes em que é possível pensar o que se quer e dizer o que se pensa.
Tácito estava dizendo assim, olha, eu lembro da época que eu podia falar o que eu queria, mas agora que esse negócio de paz humana, tudo que eu falo aqui pode ser um negócio que eu posso ser preso. Você viu que o negócio não é de hoje, sempre existiu gente querendo regular os nossos discursos. E Aristides, que é um historiador da época, vai dizer, tudo aquilo que o imperador decide é, na verdade, justiça e se torna lei. Ou seja, você nunca pode contrariar uma autoridade que supostamente foi instituída ali para cuidar do povo. Então essa falsa paz, ela não tem nada a ver com a paz que o Evangelho oferece para mim e para você. Por isso que você pode estar alegre em meio aos dias que nós vivemos hoje. São dias onde você vê pessoas sendo caladas por opinião diferente, como em Roma. Mas é possível ser alegre, é possível viver com o coração em paz, e é possível ter paciência até que Cristo volte, no meio de tudo isso que está acontecendo. Porque o idealizador dessa falsa paz é um imperador chamado Otávio Augusto. No ano 27, ele termina todas as suas guerras, ele queria conquistar um monte de coisa, ele termina, e ele volta para Roma. Ao voltar para Roma, ele se auto-intitula Filho de Deus. Ele se coloca como uma espécie de Messias. E ele diz, agora que Roma pacificou o mundo, entre aspas, eu sou o novo imperador, eu vou ser os Kyrios aqui, o Senhor desse mundo, e a partir do meu governo, olha o que ele vai dizer, a partir do meu governo, eu vou instaurar a paz no mundo. O termo grego que ele usa para paz aqui é o mesmo que Paulo está usando em Gálatas, é o eirene, essa paz que preenche tudo. Então o que esse homem está dizendo? Se você quiser viver em paz dentro do meu governo, submeta a autoridade de Roma. Se você fizer o que Roma quer, você vai viver em paz. Se você não fizer, você vai ser desbaratado. E a paz que você goza vai ser destruída. Então não existe isso. A paz que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. É um confronto direto contra aquilo que o império pregava. Todas as passagens, segundo esse autor católico, que aparecem no Novo Testamento, onde se está falando de paz como contentamento, onde Jesus está dizendo, a paz que eu dou para vocês não é desse mundo. Quando chega no cenáculo e diz, paz seja convosco, ele está dizendo, por mais que esse mundo pareça caótico, por mais que os judeus estão se rebelando contra o reino de Deus, por mais que os romanos estão oprimindo vocês, vocês precisam entender que a paz que eu dou a vocês é diferente. Ele está criticando exatamente isso, não por vontade própria, porque o Evangelho não precisa refutar nada. A própria mensagem do Evangelho destrói as ideologias e os sofismas desse mundo. Porque naquela época, como hoje, todo mundo queria viver em paz. Quem não quer ter paz? Mas o Estado se coloca como Deus. Então Paulo chega aqui em Romanos, e é importante lembrar que Romanos era uma província que o próprio imperador da época, Otaviano, construiu. Os soldados romanos que haviam sido aposentados, ele falou o seguinte, imagina só, você tem uma legião romana, de mais de 6.000 soldados que se aposentaram numa guerra. Você tem duas opções, deixar esses soldados em Roma, sem fazer nada, que eles estão aposentados, 6.000 soldados que não faz mais nada da vida, ou você criar uma província para eles, se der problema é mais fácil você resolver lá do que esses caras começar a destruir Roma aqui. Então ele criou a Galácia para ser um reduto desses soldados. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, ele vai começar a tratar algumas coisas dessa carta. Coisas importantes aqui que ele vai dizer, que ele vai falar, olha, o fruto do Espírito tem a ver com paz e tem a ver exatamente com essa paciência. Os tempos estão maus, mas eu e você precisamos ter paciência. E o apóstolo Paulo ele vai destacar algumas coisas bem interessantes nessa carta. Como, por exemplo, alguns judeus que gostariam muito que esses cristãos pagãos, esses gentios que haviam se convertido, eles pudessem ser circuncidados. Não tem nada demais, ele dizia, só um corte no prepúcio. Eu sei que Jesus salvou vocês, mas para completar essa salvação, vocês precisam ser circuncidados. O que esses judeus estavam dizendo? Nós preferimos voltar à escravidão do que viver sob a liberdade que o Evangelho tem a oferecer para mim. É isso que eles estão dizendo. Porque quando eles estão acrescentando uma coisa à salvação, como a circuncisão, eles estão falando, olha, vamos voltar à lei, vamos voltar a seguir regras,
Porque os religiosos, eles gostam de seguir regras. Quanto mais regras eles seguem, mais seguros eles se sentem. Só que a regra, segundo as Escrituras, é uma escravidão. Então existe uma liberdade acontecendo em Gálatas, e ele vai falar, não use essa liberdade para dar ocasião à carne, à libertinagem, e alguns judeus estão dizendo, vamos voltar de fato à escravidão, que é muito melhor que alguém diga para nós o que nós temos que fazer, do que a gente ter que usar a nossa liberdade para decidir. Então, esses judaizantes, eles não queriam viver na liberdade que o Evangelho oferece para cada um de nós, porque eles tinham medo de não ser aceitos. Você está dentro de uma colônia romana, e aqui existe um problema ético identitário, onde os romanos separam as pessoas entre romanos, bárbaros, romanos e pagãos, romanos e os Zé Povinho, separa todo mundo assim. Agora esse judeu sutilmente está fazendo a mesma coisa. Vai se os zelotes, os meus irmãos judeus, os zelotes que moram ali, ficam bravos porque eu me converti, e eu vou dizer para ele, não, fica tranquilo, está todo mundo circuncidado aqui. Então o que eles estão tentando fazer? Colocar dentro da igreja essa nova separação que Cristo já havia abolido. O problema de Gálatas não é as obras da carne especificamente, como a gente vai ver daqui a pouco, um problema de unidade, é um problema de separar pessoas de novo, porque haverá os judeus circuncidados, que são os melhores, e os crentes não circuncidados, que são os piores. Então, para ser aceito, para você fazer parte desse grupo seleto dos judeus, você precisaria circuncidar, e assim ele replica um costume pagão dentro da igreja de novo. Ele vai vivendo uma espiritualidade pagã, frequentando culto. Existem dois grupos na igreja, onde existe divisão de homens e mulheres, escravos e livres, negros e brancos. Tudo isso tem a ver com o paganismo. Esses judeus estão fazendo exatamente isso. A gente precisa ser aceito. Então, eticamente, vamos fazer todo mundo circuncidar. Vamos trazer de novo aquilo que a gente havia esquecido. E você sabe, né? Em toda a comunidade de fé, em qualquer empresa, você tem os grupinhos que são mais especiais dentro da igreja. Qualquer lugar que você vai criar esses grupinhos dentro da igreja por uma falsa percepção do Evangelho. Grupos dentro da igreja, segundo o apóstolo Paulo falando a Gálatas, é uma espécie de espiritualidade pagã, adotada do sistema secular, porque o Evangelho nos traz a unidade. Na igreja não existe ninguém melhor e pior do que ninguém. Todos nós somos nivelados no nosso fracasso, porque todos nós estamos no processo de santificação, e todos nós somos nivelados igualmente a Cristo, porque nós somos santos da perspectiva de Deus. Então o Evangelho, ele destrói, ele demole todo tipo de separação que entra em nós. Em Gálatas é um grupo, em Coríntios tinha vários. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou do Papa, eu sou do Martinho Lutero, porque existe a separação que não faz parte do Evangelho. E isso, como eu vou falar daqui a pouco, tem a ver com essa paz que Paulo fala como fruto do Espírito, que a paz aqui que ele menciona é diferente da paz interior que o Evangelho gera no nosso coração. Então você e eu muitas vezes separamos as pessoas porque nós achamos que a espiritualidade dela é melhor que a nossa. Os judeus achavam que a espiritualidade deles era melhor que a do resto. O pastor Isaac está aqui na frente. Algumas pessoas vão falar assim, eu vou orar com o pastor Isaac, porque o pastor Isaac ele tem uma oração forte. Daí tem ali o Dr. Fábio, advogado, mais racional, né? Tem que tomar decisões pensando na cabeça. Não vamos orar com o Dr. Fábio não, o presbítero aqui da igreja da Betânia, que a oração dele é fraca. Por quê? Não, do pastor Isaac ele ora, eu sinto arrepio. Ali eu não sinto nada. Porque ele separou pessoas entre espirituais e não espirituais a partir de uma espiritualidade pagã. Existe uma música do Tales que é pura heresia, né? Eu preciso sentir Deus todo dia. Eu e você somos cristãos. Nós não vivemos de experiência religiosa, nós vivemos pela fé, pela convicção que Deus está cuidando da nossa vida. Então isso é sutil, aparece na nossa vida sem que a gente perceba, a gente separa as pessoas. Os espirituais, os não espirituais, os carnais e não sei o que lá. E quando a gente percebe, esse negócio está no processo. Porque os judeus, o que eles querem? Eles querem uma vida baseada no esforço. Eu preciso fazer alguma coisa
para ser salvo eu preciso ser circuncidado. E a religião sempre vive uma vida baseada em esforço. Sabe por que às vezes a gente não desfruta da paz que brota da justificação? Porque na nossa cabeça essa espiritualidade pagã está lá dentro. A gente precisa se esforçar mais para que Deus faça parte dele. Quando na verdade a vida cristã é um mero desfrute daquilo que Cristo já fez na cruz. Eu não oro mais intensamente para ser abençoado. Eu sou abençoado porque todas as bênçãos espirituais já me foi dada em Cristo. Eu oro intensamente para que Deus e eu e Deus nos tornemos mais íntimos. É um esforço em busca de alguma coisa, mas é um deleite. A religião é baseada em esforço, em mérito, em tentativa de fazer alguma coisa para agradar a Deus. Por isso que a gente não tem paz, que a gente não desfruta da paz. A gente vira o dia, a noite, os anos tentando de alguma forma buscar algo de Deus para a gente se tornar melhor. O que existe no nosso coração é fruto da presença do Espírito. E a gente é especialista, por exemplo, em transformar pessoas em semideuses. Eu já fui em vários congressos de oração, congressos de outro tipo de células, por exemplo, e sempre tem nesses congressos alguém que vai falar sobre espiritualidade. Porque, obviamente, eu acredito nisso também, todo mundo aqui, que a oração faz parte da vida cristã. Mas sempre tem alguém lá que vai falar de espiritualidade. E sempre eles contam a mesma história mentirosa sobre Lutero. Eu olhava para aquilo lá, eu falava, meu pai do céu, como é que é possível alguém ficar repetindo isso a vida inteira? Eu já vi isso 2, 3, 4 vezes. Eles dizem, pessoal, vida de oração tem que ser como a de Lutero. Quando Lutero estava no epicentro da reforma, quando ele estava sendo perseguido, ele orava 2 horas por dia. E quando a perseguição ficava mais forte, ele acrescentava 1 hora de oração e orava 3 horas por dia. Eu olhava para aquilo lá e falei, irmão, não existe isso, Lutero nunca fez isso. Mas eu não vou levantar no meio de um congresso e falar. E não falava para ninguém, que eu estou numa igreja que eu nunca mais vou voltar, é um problema que eles vão ter que resolver lá. Você vai para as obras de Lutero, olha o que Lutero diz para Melancton, que é o parceiro dele. Melancton transformou Lutero num semideus para ele. Ele vai dizer assim, ó, no momento mais ocupado da sua vida, Felipe Melancton vai dizer isso aqui para Lutero. Você, Melancton, me exalta demais. A sua autoestima a meu respeito me envergonha e me tortura. Visto que, infelizmente, assento-me aqui à vontade, endurecido e insensível. A reforma está acontecendo. Lutero está dizendo assim, ó, você me colocou como um Deus, né? Você acha que eu sou o melhor de todos aqui, que eu sou o melhor exegeta da Bíblia. Na verdade, eu estou aqui, Melancton, sentado e eu estou destruído. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele vai dizer. Orando pouco, lamentando pouco pela igreja de Deus. Em resumo, Melancton, eu deveria ter um espírito ardoroso, mas eu queimo na minha carne. Lascívia, o reformador da igreja estava cobiçando as mulheres da igreja. Lascívia, Lutero. Eu estou com o coração em chamas, a minha carne está fervendo. Olhando para as freiras da época. Olha o que ele está fazendo aqui. Melancton, eu estou com preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram 8 dias em que nada escrevi, não orei e nem estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da minha carne, e em parte porque eu sou torturado por outros encargos. A gente é especialista em transformar pessoas comuns em semideus. Isso é espiritualidade pagã, resquício do mundo de Roma que está na nossa vida até hoje. É interessante quando você vê Lutero, o homem da reforma, reconhecer que ele é um fracasso moral, que ele é um fracasso espiritual e que nos momentos difíceis ele não ora. Porque nós transformamos pessoas em algo que elas não são. Meu irmão, minha irmã, ninguém aqui ora todo dia. A não ser que você for muito crente mesmo. Eu incentivo você a orar todos os dias. Mas ninguém aqui vai conseguir muitas vezes. E a gente se cobra por isso, porque a gente quer fazer parte de um grupinho seleto, de uma espiritualidade que não existe. A espiritualidade que Paulo está falando aqui é para que eu e você deixemos de viver debaixo da lei. Gálatas 5,18. Esse é o versículo-chave que faz a transição para o fruto do Espírito. É aqui que é o segredo dessa carta. Ele vai dizer, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Ei, o apóstolo Paulo está falando de carne o tempo inteiro. O apóstolo Paulo está falando de problemas morais, de circuncisão. Nada mais natural que ele dizer nesse versículo: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da carne. Não seria óbvio? Mas ele não fala de carne, ele fala de lei. Porque ele está dizendo o seguinte: se você quiser viver como um cristão carnal, basta você seguir as leis religiosas, que você vai viver as obras da carne. Que quanto mais lei e regras religiosas você se torna, mais você se torna, pratica, mais você se torna carnal. Então, se existe algum tipo de carnalidade na minha vida hoje, na nossa vida, é exatamente porque nós estamos debaixo de uma lei, seguindo regras. É óbvio que ele poderia falar: quem vive debaixo da lei, ou seja, da escravidão da lei, precisa praticar toda a lei. Uma vez que você transgredir um princípio da lei, você quebrou todos os outros. E Paulo é claro, a lei é um tutor que vai apontar para Cristo. Mas se a lei não existisse, eu não saberia o que é pecado. Agora que eu sei o que é pecado e insisto em seguir a lei, eu vou viver sobre a carne. Sabe o que ele está dizendo? Cristãos que vivem seguindo regras religiosas vão viver praticando pecados na carne. Cristãos que vivem na liberdade do Espírito viverão governados pelo Espírito. A única forma de eu e você superar as obras da carne no nosso coração é só a gente viver sob o Espírito. Se eu e você continuar seguindo regras religiosas, a gente vai viver como as obras da carne do apóstolo Paulo. E olha que interessante, paz e paciência, que é os dois versículos, os dois gomos aqui desse fruto, provavelmente seriam vistos por Paulo como algo igualmente coletivo. E é aqui que eu falei para vocês que paz, nesse contexto, é diferente. Para Paulo, a harmonia interna decorrente da paz, preste atenção, não se trata de algo que eu possa degradar-se em uma autossatisfação particular. Ela se manifesta na comunhão verdadeiramente harmoniosa. Os judeus estavam quebrando a paz daquela igreja porque a justificação não aconteceu no coração deles. A justificação é uma obra. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa justificação me pacifica. Eu tenho paz com Deus, que meus pecados foram perdoados, a minha vida é nova, mas o apóstolo Paulo está dizendo que em Gálatas, essa justificação não para aí, ela se transforma, ela se desdobra na harmonia verdadeira da igreja. Uma vez que esses judeus querem separar as pessoas em espirituais ou não, eles quebram aquilo que é o central do evangelho, que é a comunhão entre nós. Então, se não há verdadeira comunhão entre nós, o apóstolo Paulo está dizendo que não há justificação e pacificação no nosso coração. Porque quem foi pacificado, seus pecados foram perdoados, e a ira que nós tínhamos foram saradas, e nosso relacionamento com Deus foi alterado significativamente, isso vai aparecer na nossa vida diária. Na sua casa, se existe caos, guerra e problema, é porque não há justificação, não há paz, ela não se manifesta na vida fora de nós. É isso que ele está dizendo. E Paulo vai dizer com frequência sobre isso. Que eu e você devemos ser pacificadores. Filipenses, Deus o chamou para a paz. O fruto do evangelho dentro de nós não tem a ver com os dons pneumáticos, os dons do Espírito Santo. É a quantidade de pessoas que a minha presença pode pacificar quando eu estou perto delas. Existem aquelas pessoas que são especialistas em transformar algo bom num caos. Ele chega e destrói tudo, porque não são pacificadores. Nós somos diferentes. Nós estamos aqui para pacificar as guerras que existem entre nós. Na nossa casa, na nossa empresa, se eu fui justificado, eu pacifico. Se eu não pacifico, se eu falo mal, se eu invento histórias, se eu minto, porque não há justificação. E assim, a comunhão da igreja é quebrada na sua casa e onde nós vivemos. Dizer que a palavra fé, que ele fala que essa paz é o melhor da vida que pode acontecer conosco, porque é exatamente essa paz e a justificação que me lembra que eu fui perdoado dos meus pecados, que eu não preciso viver uma vida culpada, que eu não preciso viver uma vida religiosa, seguindo regras para viver como um carnal, mas que eu posso desfrutar daquilo que Ele conquistou para mim. Só que essa palavra paz, segundo William Buckler,
ela tem outro sentido que pode se aplicar na nossa vida, que é o contexto de Paulo. É a palavra da amizade humana, baseada num relacionamento saudável. E é o relacionamento certo em todas as esferas da vida. Isso significa Irene. Em todas as esferas da vida, nós nos relacionamos de forma saudável com as pessoas como um sinal que a paz de Cristo habita no nosso coração. Não é a paz estoica dos filósofos gregos. Não é a pax romana que impõe uma paz. Não é a paz que brota da justificação. É esse elemento prático que acalma os ânimos entre nós quando nós temos problema. Quando você está brigando com a sua esposa, essa paz que justifica te lembra: eu preciso tranquilizar meu coração, porque a ira de Deus foi suspensa, então não preciso vomitar a minha ira sobre a minha esposa. Porque assim como a ira de Deus não foi derramada em mim, essa paz que o Espírito te lembra, acalma os ânimos entre nós e na nossa casa. É isso que ele está dizendo. Enquanto Roma oferecia paz, destruindo seus oponentes, por exemplo, os judeus queriam paz desde que você fosse circuncidado, copiando o modelo pagão para dentro da igreja. Cristo oferece paz perdoando e sarando os nossos relacionamentos. Essa é a paz que brota da reconciliação para o nosso coração. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre paciência. A palavra em grego aqui, paciência, significa um longo sofrimento. É a capacidade que eu e você, que a graça e a presença do Espírito Santo na nossa vida vai nos dar para a gente suportar o momento difícil que nós estamos vivendo. Uma enfermidade, um problema financeiro, um problema de relacionamento que não se resolve. Ele está dizendo que essa paciência que é fruto do Espírito é algo longo, é algo que você vai aguentar suportar, e eu também, para a gente poder viver isso. Não importa se Deus estiver disciplinando e corrigindo a sua vida, por exemplo, e parece que aquela provação nunca acaba, o deserto nunca deixa de existir. Ele está dizendo: olha, essa é a paciência que o Evangelho dá por meio do Espírito Santo. Essa é a paciência. Mas o Bachler, ele tem 3 possibilidades de traduzir. Só que eu vou destacar apenas uma. Ele fala que paciência é a capacidade de levar as coisas até o final. Isso é paciência. Quantos projetos eu e você começamos e nós abandonamos esses projetos? Paciência é a capacidade de levar as coisas até o final. Quando a gente não consegue levar uma coisa até o final, porque falta isso no nosso coração. A gente virou o ano, a gente fez projetos, a gente nem começou, a gente acabou com eles. Mas a paciência, segundo Paulo, que é fruto do Espírito, é entender que esse sofrimento longo está moldando, mas também levar as coisas até o final. Você e eu precisamos começar alguma coisa e terminá-la. Eu e você precisamos começar algo e terminar. Isso é o que o Evangelho está dizendo. Porque Deus ele é paciente conosco, que Ele vai terminar a obra dele em nós, é isso que Ele fala. Da mesma forma, eu e você precisamos terminar a jornada nessa vida cristã, na nossa espiritualidade, num sonho pessoal que você tem no coração, que você abandonou, que você deixou de lado, um relacionamento que precisa ser ajustado, mas você procrastina também. A paciência é começar algo e levar até o final, porque se Deus não tivesse paciente, a gente já era game over para todo mundo aqui. César era impaciente, sabe por quê? Porque ele queria expandir o império dele a custo de todo mundo, da falsa divulgação da paz. Os judeus eram impacientes porque eles queriam que a maturidade da igreja fosse acelerada por um corte no prepúcio. E maturidade não tem a ver com corte, tem a ver com relacionamento, retomando regras, vivendo o Evangelho. Mas paciência, segundo Paulo, é você fazer a sua parte e deixar que Deus faça a parte dele. E aqui eu quero terminar pensando 2 coisas com você. A primeira delas, para a nossa semana, a gente pensar isso na nossa semana. De tudo que eu falei, se você pudesse aproveitar essas 2 coisas, eu ficaria feliz. A primeira, paciência não cria confusão, mas ela cria comunhão. E a pergunta que você precisamos responder essa semana é: qual confusão você e eu precisamos resolver essa semana? É isso que ele está dizendo. A semana começou, a paz ela não cria confusão, ela cria comunhão. O que eu e você precisamos resolver essa semana? Quem a gente precisa procurar para conversar? Quem a gente precisa procurar para resolver algo?
que tipo de prática da nossa vida que a gente tem que cortar para que a gente possa criar mais comunhão e não mais confusão. A segunda coisa, que paciência é a capacidade de levar as coisas até o final. Qual o projeto que você precisa retomar essa semana que você parou? O que você começou na sua vida que você parou por cansaço, por procrastinação, por qualquer coisa? O que você e eu podemos retomar essa semana para que a gente volte a viver aquilo que a gente precisa voltar? Existe alguma coisa pendente na sua vida que você parou e deveria ter começado, reiniciado essa semana para a gente pensar isso? Esses 2 gomos, eles falam sobre isso. Essa paz de Cristo no nosso coração, ela se manifesta construindo elos entre nós e não quebrando. A paciência é o ânimo longo para suportar as coisas e levá-las até o fim. Mas para isso a gente precisa tomar a decisão. Por isso eu queria muito orar com você nesse momento. Queria que você se colocasse em pé. Sabe o que eu queria também? Eu queria que eu e você, cada um de nós aqui, queria que você viesse aqui à frente. Fala, Diogo, eu quero recomeçar minha vida espiritual. Eu parei. Eu não tive essa paciência do Evangelho. Eu quero recomeçar isso. A capacidade de recomeçar isso. Queria que você viesse aqui à frente. Eu quero recomeçar um projeto que eu abandonei. Olha, eu quero sentir essa paz no meu coração. Eu quero que você venha aqui. Para que o Evangelho comece a mudar a nossa vida a partir de hoje. Deixa Deus falar no seu coração. Vem aqui à frente. Fala, eu quero recomeçar. Lembre disso nessa semana. Paz não cria confusão, mas ela cria comunhão. Paciência é a capacidade de levar as coisas até o final da jornada. Vem aqui que nós queremos orar por você. Eu tenho certeza que há algo no seu coração que você precisa recomeçar e abraçar com unhas e dentes. Pai, eu te dou graça nessa manhã. Te dou graças. Porque essa paz que o apóstolo Paulo fala aqui, ela aconteceu no nosso coração, mas ela precisa se manifestar na nossa casa, se manifestar na nossa família, se manifestar, ó Pai, na nossa vida. Pai, essa paciência que Ele fala, é a capacidade que nós temos de suportar os momentos difíceis que nós estamos passando. Momentos complicados, mas que o Senhor está conosco. Essa capacidade que o Senhor nos dá de começar algo e levar até o fim. Pai, que o Senhor nos guie nesse propósito, que o Senhor nos guie nessas verdades, que essa semana seja uma semana de alinhamento para cada um de nós aqui, porque eu tenho certeza, Pai, que aquele que realmente começou essa boa obra no nosso coração, de fato Ele vai completá-la, e que isso se replica na nossa vida, e é no Teu nome que eu oro agora, em nome de Jesus, amém e amém.